A paz de Cristo a todos. Me chamo Pastor John Brandão, auxiliar da Assembleia de Deus de Coroatá, presidida pelo pastor Josias Gomes. Somos gratos a Deus pela vida e ministério do pastor Francisco Raposo, nosso presidente da SEADEMA. Queremos também agradecer pela oportunidade ao pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador deste projeto. Nesta semana, estudaremos a lição de número 3, cujo tema é As Promessas de Deus para a Igreja. O texto áureo diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16 e versículo 18. Na verdade prática está escrito: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. E a leitura diária desta segunda-feira tem como epígrafe: a igreja é a noiva de Cristo, o seu noivo, baseada no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 2, onde está escrito: Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Baseado nesse texto, a nossa reflexão de hoje, veremos que os coríntios se comprometeram a ser leais a Cristo e Paulo queria ter certeza de que eles permaneceriam fiéis para alcançarem a salvação. Então, o contexto do versículo que acabamos de ler foi um tempo em que Paulo lutava contra falsos apóstolos autonomeados que estavam desviando os crentes da igreja de Corinto com seus ensinos. E neste momento, Paulo defende o seu ministério e o evangelho de Cristo para cuidar dos crentes de Corinto como um verdadeiro e genuíno pastor que tinha amor pela sua igreja. Então aqui ele usa a analogia de noivado e casamento, na qual durante o período do noivado era responsabilidade do pai da noiva garantir que a sua filha permanecesse fiel ao marido prometido. Então Paulo se torna o pai espiritual da igreja de Corinto e estava determinado a apresentá-los como uma virgem pura a Cristo naquele grande dia. Então, nesse texto vemos que a igreja é a noiva prometida a Cristo. E Cristo tem promessas específicas para a sua noiva, para a igreja. Cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do nosso Senhor. As promessas de Deus para a sua igreja exigem de nós obediência e santidade. São promessas condicionais, ou seja, necessitam que certas condições sejam satisfeitas para que Deus as cumpra. Se o povo de Deus deixa de atender as condições, Deus não está obrigado de forma alguma a cumprir a promessa. Então, é necessário a igreja ter fé, ter fidelidade e obediência para viver as promessas divinas. Então, creia que essas promessas são atuais e que os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis.
que a EBD continue sendo um instrumento de evangelização, de discipulado, de desenvolvimento espiritual e também de formação de líderes. Que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para que possamos aprender a palavra e vivê-la e também ensiná-la com excelência. Amém.